Oi, boa noite. Olá, boa noite. Vamos ver se... Oi, Marina, boa noite. Vamos ver se o pessoal no YouTube está nos escutando. Acho que estão escutando. Mencionaram ali boa noite, tudo. Eu diria talvez para a gente esperar alguns minutinhos, né? Talvez até 7h40, para ver se mais o pessoal entra. Vamos dar uns minutinhos. Acho que a gente já pode ir agradecendo a presença de todo mundo. Com certeza, esse evento se tornou maior do que a gente imaginava. A gente não esperava que fosse ter tantos inscritos, ficamos bem positivamente surpresos, né, com a demanda que surgiu. A gente agradece também, já vou agradecer do começo, a compreensão de todo mundo, porque a gente, para solucionar a questão das inscrições, a gente precisou pedir algumas ajudas. Vocês podem ver que o meu nome está como Fábio Morosini, porque ele foi a pessoa que nos possibilitou. A gente está aqui ao vivo no YouTube. Ele é um professor da Faculdade de Direito da URGS, que nos auxilia muito e nos auxiliou mais uma vez, nos liberando o login dele do Zoom. Muito obrigada, Fábio. E dessa forma, nós conseguimos fazer essa transmissão ao vivo pelo YouTube. E isso só aconteceu, na verdade, ontem. Por isso que nós demoramos tanto para conseguir passar a informação de que seria possível fazer isso. Já tem 60 pessoas assistindo no YouTube. Acho que até umas 7h40 tá tranquilo, né? A gente esperar. Acho que sim. Tá. Já vou agradecer também previamente a disponibilidade da Marina de estar aqui, que muito encarecidamente veio fazer esse trabalho junto com a gente na clínica. Nós ficamos muito felizes. A gente vai fazer uma breve introdução às 7h40, então, sobre a clínica e sobre a Marina. Mas já aproveitando para agradecer antes, porque realmente foi muito bom. A participação dela fez toda a diferença, com certeza. Já vou aproveitar também esses minutinhos que nós temos extras para dizer que esse é o primeiro webinar que nós estamos fazendo na clínica, né? Nós somos uma clínica de Direito Internacional Humanitário da URGS, mas que terão outros eventos ao longo dos próximos meses. Já deixo a dica para quem tem interesse. Pode nos seguir no Instagram, nosso arroba é @etielclinic, vou colocar no YouTube, que lá nós colocamos todas as informações de eventos e, enfim, demais atividades que ocorrerem na clínica. Só para quem está chegando agora, a gente está dando só um tempinho para entrar mais um pouco de gente antes da gente começar a introdução. Mais uns 2 minutinhos e a gente já começa.
Vamos ver. Esperar chegar às 7h40, faltam pouquíssimos... Não, faltam 10 segundos, já vou começar a dar uma introdução. Então, boa noite a todos e a todas que estão aqui. Muito obrigada pela presença. Esse é o nosso primeiro webinar da nossa clínica. Então, talvez estejamos um pouco nervosos. Eu e a Júlia, que seremos as hosts. Queremos agradecer já novamente a presença da Marina por se disponibilizar para estar aqui. Profundamente também agradecer o interesse de vocês pelo evento. Que nem eu comentei logo que a gente começou a chamada, a gente não imaginava que teria tanto interesse, tanto engajamento, não por não acreditarmos no potencial maravilhoso da Marina e de tudo que ela ia falar, mas porque nós sermos uma clínica pequena que está no começo. Muitas pessoas não conhecem o nosso trabalho ainda, inclusive a gente percebeu isso no formulário, mais a metade ainda não conhece a clínica. Então, muito prazer. Eu sou a Camila, sou coordenadora administrativa da clínica. Junto com a Júlia e outros integrantes estamos organizando esse evento. Como eu comentei antes também, faremos outros eventos nesse sentido sobre direito internacional nos próximos meses. Vamos divulgá-los pelo nosso Instagram da clínica, que é o @aethelclinic. E então, muito obrigada pela repercussão que teve. Nós ficamos muito felizes. Tentamos ao máximo conseguir disponibilizar essa live para todo mundo, para que todos possam assistir, né? Porque no começo tinha um limite de inscritos, que era pequeno, mas a gente achou que fosse ok. E mais uma vez agradecer ao Fábio, que nos possibilitou, então, ao Fábio Morosini, que é o que aparece no meu nome, que nos possibilitou estarmos aqui ao vivo no YouTube, porque se não fosse por ele, infelizmente as inscrições seriam limitadas, e seria no máximo para 70 pessoas por aí. Então, como eu falei, eu sou a Camila, coordenadora administrativa. Dentro da clínica, nós trabalhamos com direito internacional humanitário, a Júlia vai apresentar melhor a clínica depois, e nós temos algumas subdivisões dentro dela de grupos de trabalho mais administrativos e grupos de trabalhos mais acadêmicos. Eu sou coordenadora administrativa e a Júlia é coordenadora acadêmica. Agora ela vai dar uma breve introdução à clínica, depois nós vamos apresentar melhor a Marina e passar a fala para ela. Oi, pessoal, boa noite. Eu só queria reiterar mais uma vez o quanto a gente fica feliz com a participação de todas e todos que estão aqui, né? O interesse, enfim, ratificar tudo que a Camila comentou, né? Agradecer a Marina, agradecer ao professor Fábio, agradecer a todos os integrantes da clínica também que fizeram esse evento acontecer. Demandou bastante esforço, mas estamos aqui, né? Então, como a Camila disse, meu nome é Júlia, sou atualmente a coordenadora acadêmica, né? Então, fico responsável por gerenciar esses grupos de trabalho, que são basicamente 3, como a Camila mencionou. E vou fazer uma breve apresentação, então, da clínica, para situar vocês um pouco do que significa e o que representa a Clínica de Direito Internacional Humanitário da URGS, para que daí depois a Camila faça uma breve introdução sobre o que a Marina vai comentar na palestra e no webinar de hoje, e também falar um pouco sobre quem é a Marina, né? Essa, enfim, palestrante convidada que super topou falar com a gente sobre direito internacional humanitário e direitos humanos tão prontamente. Então, basicamente, a Clínica de Direito Internacional Humanitário da URGS, eu acho que é importante frisar que ela é a primeira clínica de direito internacional humanitário do Brasil, né? E isso é extremamente importante, pensando que a URGS seja esse espaço em que a gente esteja promovendo o ensino de direito internacional humanitário pela primeira vez, né? Ou de uma forma muito pioneira no país, né? Isso é extremamente crucial. Então, a gente é um centro de ensino, pesquisa e também assistência jurídica em direito internacional humanitário ou direito do conflito armado, como vocês acho que vão entender, eu acho, um pouco melhor no webinar de hoje, né? Então, a gente trabalha basicamente em 3 eixos, e eu vou falar bem sucintamente sobre eles. O primeiro, que é justamente o que dá nome à clínica, né? Então, o termo clínica vem justamente desse primeiro eixo, que é o de atuar perante a sociedade civil. Então, tanto em tribunais nacionais e internacionais, como amicus curiae, ou seja, terceiros interessados, como também como consultores jurídicos especialistas em AIGEL. Então, atualmente, por exemplo, nós atuamos num caso perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, como amicus curiae, como terceiro interessado, e além disso também organizamos eventos, atividades que promovam o ensino dessa área do direito internacional de uma forma um pouco mais acessível, tanto dentro da universidade quanto fora da universidade. O segundo eixo que nós atuamos também é em pesquisa. A gente tem um projeto de pesquisa em colaboração com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha,
E dentro desse projeto, nosso objetivo é identificar práticas estatais brasileiras na formação de costume internacional, que é uma das fontes do direito internacional. Então, se analisa manifestações de ministérios das relações exteriores e da própria presidência para analisar de que forma isso está compondo o costume internacional ou não. Além disso, nós também temos outros eixos de atuação em pesquisa, então firmamos recentemente uma parceria muito importante para nós com um grupo de Direito Internacional Humanitário do Egito, com integrantes, na verdade, de outras partes ali do Oriente Médio, e isso foi de extrema importância para nós, temos firmado essa parceria de uma forma muito feliz e muito engajada, e além disso também temos o projeto de criação de um GT também em pesquisa sobre violência urbana, racismo e direito internacional humanitário, a nível de Brasil daí, né, no caso, trazendo direito internacional para nível interno. E, por fim, o nosso terceiro eixo de atuação, mas não menos importante, é a participação em competições internacionais de direito internacional humanitário, que a gente tenta ao máximo inserir o Brasil, e especificamente a URGS, nesse meio tão excludente, tão embranquecido, tão elitista, né, do direito internacional, que nos obsta bastante de chegar até lá, considerando a nossa posição geográfica e também socioeconômica. Então, basicamente, a clínica é esse projeto tão grande, né, que envolve pesquisa, ensino, envolve extensão, envolve todos esses anseios tão grandes e tão importantes, né? Eu vou passar a palavra para a Camila, então, para ela fazer uma breve introdução da Marina e do tema que nós vamos tratar, e espero que vocês aproveitem o webinar de hoje. É isso. Já vou falar aqui também, obrigada, Ju, por apresentar a clínica, e já vou aproveitar para falar que se vocês tiverem dúvidas durante o evento, podem mandar no bate-papo do YouTube, que nós, duas e mais o resto do pessoal da clínica que está nos ajudando, vai ler, anotar, e no final da palestra nós vamos repassar para a Marina. Então, considerando que a clínica trabalha com a intersecção de temas de direito internacional humanitário e direitos humanos, né, todos os nossos temas, esses dois assuntos estão super presentes, a gente achou de extrema relevância começar o nosso primeiro webinar justamente pautando as convergências e divergências desses dois campos do direito internacional. Que apesar do direito internacional humanitário e direito internacional dos direitos humanos possuírem origens distintas, em algumas situações eles são aplicados simultaneamente e justamente por eles possuírem esse objetivo de proteção ao indivíduo, né? No entanto, em outros momentos, como a Marina com certeza vai explicar muito melhor do que eu, há divergência dos conteúdos e a adoção de técnicas para definir qual norma vai ser aplicada. A Marina, então, nossa convidada, veio aqui de coração aberto de se apresentar para a gente. Ela é consultora da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, atualmente, advogada, professora de Direito Internacional e mestre em Direito pela Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Então, vou passar a palavra para ela, saliento novamente que quem tiver dúvidas manda pelo bate-papo do YouTube, e posteriormente, depois da fala dela, nós vamos repassar essas perguntas. Obrigada, Júlia. Obrigada, Camila. É um prazer estar com vocês. Eu reitero os agradecimentos de vocês a todas e todas presentes. É sempre muito gratificante ter noção de quantas pessoas têm interesse hoje em temas que são tão necessários quanto o direito internacional humanitário, a correlação dele com o direito internacional dos direitos humanos. Então, nesse sentido, a gente já havia conversado, eu faço uma nova parabenização à clínica de vocês, ao trabalho empreendido e pretendido por vocês, ele é extremamente necessário. E agradeço o convite, agradeço também ao apoio do professor Fábio Morosini, que inclusive foi por ele que eu conheci a clínica de vocês. Eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa começar, e aí fica um pouquinho mais claro para a gente debater esse tema. Vocês conseguem enxergar? Sim? Deixa eu ver ali no YouTube. Acho que está disponibilizado, sim. Que o YouTube demora um pouquinho mais para carregar, né? Sim, apareceu. Tá, perfeito. Então, como as meninas adiantaram, o tema que a gente vai conversar hoje é sobre os direitos humanos, o direito internacional dos direitos humanos e o direito internacional humanitário a partir das convergências e das divergências. A proposta de fala, eu confesso que quando eu comecei a pensar em como fazê-lo, ela foi um pouco ingrata, porque eu sempre ficava no meio termo de, nossa, a pessoa é uma
clínica, então eles já têm um conteúdo bastante avançado, mas nem todas as pessoas estudam direito internacional humanitário e têm essa prática. Então, como eu sou professora, como as meninas falaram, eu acredito que o conteúdo iniciado desde o início pelos procedimentos básicos vai nos fazer entender uma série de situações que hoje acontecem e que para a gente possa ter um diálogo ao longo um pouquinho mais aprofundado. Então, o conteúdo está dividido basicamente em 3 tópicos. Primeiro, a gente vai conversar sobre as divergências, a partir do exame do que é o direito internacional dos direitos humanos e do que é o direito internacional humanitário. Posto isso, a gente vai fazer uma análise das convergências. Essa análise de convergências, ela se dá a partir do professor Cansado Trindade, que propõe, na verdade, uma superação daquilo que ele vai chamar de visão compartimentalizada das 3 grandes vertentes de proteção do direito da pessoa humana ou ser humano. E nesse momento, necessariamente, a gente vai conversar um pouquinho também sobre o direito internacional dos refugiados. E essa convergência vai ser exposta a vocês a partir do meu âmbito de trabalho, de pesquisa, que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Como o Sistema Interamericano de Direitos Humanos tem apontado, em alguma medida, divergências, mas, em sua grande maioria, as convergências. Eu acredito que, para além do Sistema Interamericano ser do meu interesse, porque é o meu local de trabalho, o meu local de atuação de pesquisa, acaba sendo o interesse da academia brasileira, porque é nesse fórum que a gente vai poder levar, em grande maioria, os casos eventualmente vinculados ao Estado brasileiro e à América Latina, que é hoje, em âmbito de tribunais regionais de proteção de direitos humanos, o local onde há maior produção jurisprudencial, quase uma espécie de doutrina jurisprudencial em matéria de conflito armado, no caso, não internacional. Então, a gente começa pelas divergências, posteriormente a gente vai falar das convergências, então a gente ingressa, a partir de uma questão mais empírica, no Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Aqui, vamos ver. Opa, aqui travou. Aqui. As divergências. A ideia de divergência está vinculada a uma doutrina bastante tradicional que vai estabelecer que o direito internacional e o direito internacional dos direitos humanos e o direito internacional humanitário, por mais que eles sejam vertentes do direito internacional, eles são 2 ramos bastante diferentes, onde envolvem, por mais que se influenciem, eles são completamente diferentes. Essa visão, ela é extremamente tradicional e ela vem sendo paulatinamente contestada e aplicada de uma forma um pouco mais convergente, como a gente vai analisar. Para analisar essa divergência, é importante que a gente entenda, então, o que é o direito internacional dos direitos humanos e o que é o direito internacional humanitário. Então, o direito internacional dos direitos humanos, e aqui a gente vai adotar uma perspectiva universalista, dominante, que não faz críticas provenientes do sul global, porque se a gente fosse questionar agora a existência ou não de universalidade dos direitos humanos, a gente abriria uma página dessa fala e falaria uma fala exclusivamente sobre a universalidade ou não dos direitos humanos. Então, a gente parte do pressuposto universal. A ideia de que o direito internacional dos direitos humanos é aquele direito que confere a proteção internacional a pessoas. Essa proteção internacional, ela está vinculada a necessariamente 2 pontos, ao direito interno e ao direito internacional. Por quê? Porque quando a gente trabalha com direito interno, a gente vai dizer que a proteção da pessoa humana, ela é primordialmente feita pelos Estados. Os Estados têm a obrigação originária de proteger os direitos humanos. E a gente vai ter um processo de proteção interna de direitos humanos a partir do processo de constitucionalização, onde a gente vai falar de direitos fundamentais. A gente vai ter uma série de experiências constitucionais francesas, estadunidenses, mexicanas, que sempre vão recordar, porque é com a Convenção Mexicana que a gente vai ter a experiência de direitos sociais pela primeira vez em um texto constitucional, com a Constituição Alemã de Weimar, a gente vai ter a instituição local de direitos fundamentais. E aí a gente tem, em um outro ponto, a necessidade de internacionalização desses direitos. Aqui a gente já tem a primeira divergência, eu diria, não entre direito internacional dos direitos humanos e direito internacional humanitário, mas a divergência de doutrina. Quando a gente trabalha com a doutrina tradicional de direitos humanos, com a história contada pelo norte dos direitos humanos, a gente tem que os direitos humanos eles surgem em 1900,
1948, ao término da Segunda Guerra Mundial, quando a gente estabelece a Declaração Universal de Direitos Humanos, ou ainda, eventualmente, ainda entre os tradicionais mais críticos, quando a gente tem as conferências de Alta e as Cartas do Atlântico entre o Churchill e o Roosevelt. De outra parte, a teoria mais crítica de direitos humanos vai questionar esse ponto de partida em 1948, vai questionar experiências locais, mas vamos partir do pressuposto que é 1948, Declaração Universal de Direitos Humanos, cria o direito internacional dos direitos humanos. O que essa declaração cria e por que ela é relevante a nível internacional? Porque ela estabelece o que é internacionalmente padrões mínimos de proteção internacional do sujeito, da pessoa humana. E é sempre importante mencionar a pessoa humana, porque a gente passa hoje por uma tentativa de processo de sujeição de pessoas jurídicas. E a gente não tem isso atualmente pro direito internacional dos direitos humanos. Pessoas jurídicas não são sujeito de direito internacional dos direitos humanos, já que empresas não são sujeitos de direito internacional. Quais são as características desse direito internacional criado em 1948? Características de universalidade, como eu comentei com vocês, essa universalidade é extremamente questionável se todas as pessoas têm acesso universal a direitos humanos, se o mesmo direito exigido no Brasil ou aqui nos Estados Unidos para o mesmo grupo de pessoas é demandado ou não é, se a gente não tem direitos específicos de regiões. A gente tem uma ideia de invisibilidade desses direitos e de interdependência. Eles têm também uma característica que eles devem ser aplicados tanto em período de paz quanto em período de conflito armado. Eles são exigidos a todo momento. Eu não preciso de um evento X para que eu exija direitos humanos. Direitos humanos, o direito internacional dos direitos humanos, são exigidos a todo tempo. Eles vão estabelecer normas de conduta para os estados, especificamente, e por conta disso, para agentes estatais, a todo momento, a todo dia, a toda hora, independente da situação em que o país se encontra. Essas normas, elas vão ser convencionais, elas vão ser consuetudinárias, mas a gente também pode aplicar o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça como fontes de direito internacional amplas, e a gente vai reconhecer princípios gerais de direito internacional, princípio da persona, por exemplo, que se aplica a direitos humanos, ou jurisprudência, ou doutrina, ou equidade. Em termos das normas convencionais, eu listei aqui as 4 que eu considero mais relevantes. Seria a Declaração Universal de Direitos Humanos, por ser o marco, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e as convenções regionais. As convenções regionais, elas são relevantes porque elas vão criar sistemas regionais de proteção desses direitos, sistemas onde as pessoas podem pleitear os seus direitos, os indivíduos podem pleitear direitos perante tribunais internacionais. Eles podem apresentar denúncias de violação de direitos humanos cometidas pelos estados em relação ao qual a vítima encontra-se sob a jurisdição. O mesmo vai se dar naquilo que a gente chama de sistema ONU, que vai englobar o SSPA e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Na medida em que a gente vai ter um sistema das Nações Unidas, composto por comitês, capazes de analisar cada um deles as denúncias de violação ou não dos direitos prescritos nos tratados. A diferença dos sistemas regionais de proteção de direitos humanos, que permitem em todos eles que a gente vai falar mais à frente, que é o direito de petição da vítima, da pessoa física, nem todos os comitês da ONU vão permitir expressamente que uma pessoa peticione diretamente à ONU. Às vezes a gente vai precisar que seja uma organização internacional ou um Estado. E aí a gente vai ter como esse direito internacional dos direitos humanos é monitorado. A gente fala em 2 momentos, em 2 tipos de monitoramento, em medidas de monitoramento, obviamente, e em recebimento de denúncias. As medidas de monitoramento são basicamente acompanhamentos. Os organismos de proteção dos direitos humanos, eles fazem acompanhamentos periódicos. Por exemplo, no âmbito do Comitê de Direitos Humanos da ONU, a gente vai ter acompanhamentos sempre que solicitado. Em outros comitês da ONU, a gente vai ter acompanhamentos plurianuais. Em outros comitês, de 6 em 6 anos. Aqui na Comissão Interamericana, por exemplo, a gente tem acompanhamentos sistemáticos
praticamente diários da situação dos direitos humanos nos países da América. E aí a América compreende desde o Canadá a Brasil e a Argentina, na medida em que a gente tem um sistema que é vinculado não só à Convenção Americana de Direitos Humanos, mas à Declaração Americana de Direitos Humanos. E o que importa nesse sistema, no sistema interamericano, no caso, que seria o único organismo internacional capaz de reconhecer violações de direitos cometidas pelos Estados Unidos da América. Então, como eu mencionei, a gente tem algo que se chama locus standi judicio dos sistemas de proteção de direitos humanos e do direito internacional dos direitos humanos. O que é isso? Isso é, basicamente, o direito que as pessoas têm, eu, a Camila, a Júlia, quem nos assiste, de peticionar diretamente a esses organismos, observados os requisitos de admissibilidade, como, por exemplo, esgotamento de recursos internos, observância de prazo, denunciando violações cometidas por um Estado parte de um tratado que está sob o bojo desse organismo. Esse é o direito internacional dos direitos humanos, em pouquíssimas palavras, em pouquíssimas linhas. O direito internacional humanitário é um pouco diferente. A gente vai falar dele, como a Júlia bem mencionou, do direito dos conflitos armados ou do direito que limita o uso da força nos conflitos armados, porque a gente permite o uso da força nos conflitos, a ideia é regulamentar ela. O que é e de onde se origina esse direito internacional humanitário? Eu, particularmente, gosto de pensar o direito internacional humanitário diretamente vinculado às ideias de direito da guerra. Eu acho que dissociar direito internacional humanitário de direito da guerra é muito difícil, porque a gente vai ter todo um histórico, principalmente nas primeiras guerras, na Primeira Guerra Mundial, que vai estar vinculado à necessidade de implementação de tratados por parte dos estados que se voltam a limitar os meios e os tipos de guerra. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter tratados para que sejam proibidos o uso de balões com algum tipo de arma química que se construiu naquela época para que a guerra não seja tão injusta para uma das partes. Mas, nesse momento, a gente está pensando exclusivamente na guerra ser injusta para o Império Austro-Húngaro ou para o Império Turco-Otomano. A gente não está pensando na guerra ser injusta para umas pessoas. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter, se a gente pega uma doutrina mais tradicional, a criação do direito internacional humanitário com a criação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha pelo Henri Dunant, e aí sempre a sugestão é a leitura disponível no site da Cruz Vermelha da obra do Henri Dunant, que é a Lembranças de Solferino, onde ele explica por que ele cria a Cruz Vermelha Internacional, quais são as aspirações dele, e é basicamente o Henri Dunant, que se encontra durante e pós-conflito da Batalha de Solferino e chega à conclusão de que é necessário um organismo, e consequentemente a gente vai ter normas depois, que auxiliem quaisquer das partes no conflito. E aí também, como eu mencionei, a gente vai ter a limitação dos conflitos a partir da ideia de direito internacional humanitário. Diferentemente do direito internacional dos direitos humanos, é exigido um evento específico para que a gente possa aplicar o direito internacional humanitário, que é um conflito armado. Esse conflito armado, inicialmente, ele era apenas um conflito armado internacional, que necessariamente envolvesse dois estados. Hoje ele não é mais um conflito armado internacional exclusivamente, ele é um conflito armado internacional ou um conflito armado interno, o que a gente costuma chamar de CANI. O CANI é uma questão bem complexa e, para mim, é uma das mais interessantes, porque é o que a gente mais trabalha na América Latina. São conflitos que ocorrem entre um Estado e algum grupo beligerante, ou entre grupos beligerantes, falando de forma mais leiga, porque não necessariamente precisa do reconhecimento do estado de beligerância ou de insurgência desse grupo, e onde a gente trabalha com conflitos armados dentro do território de um estado, onde necessariamente não há a interferência direta em termos de partes do conflito de outro estado, porque quando a gente trabalha com um mundo globalizado, globalizadíssimo, onde estados têm sua economia pautada pelo uso de armas e pela venda de armas, é evidente que há interferência de outros estados. Então, um exemplo de conflito armado interno mais utilizado é o conflito armado da Colômbia. E esses conflitos armados internos, eles atraem a aplicação do direito internacional humanitário durante 3 períodos.
Antes do conflito, a gente tem as normas mínimas para estabelecer esse conflito, como iniciar o conflito, por que iniciar o conflito, posso iniciar, não posso, ok, iniciei o conflito. Durante o conflito, eu tenho normas mínimas que devem ser estabelecidas e que devem ser observadas, e a gente tem, e cada vez mais se fala nisso, no pós-conflito. Que é a ideia de que o direito internacional humanitário, e aqui ele vai se vincular em certa medida com o direito penal internacional, como o direito internacional humanitário e o direito penal internacional vão se vincular para estabelecer a restauração da memória histórica, os direitos das pessoas que estavam no conflito, os direitos do Estado que estava no conflito e a eventual persecução dos crimes cometidos no conflito. Essas normas do conflito, elas são basicamente diferentes do sistema interamericano e do direito internacional dos direitos humanos e do direito internacional dos direitos humanos a partir de uma perspectiva do sistema europeu de direitos humanos ou do sistema ONU. A gente poderia estabelecer elas em 6 grandes tratados. As 4 convenções de Genebra, ou os 4 convênios, se a gente faz uma tradução mais literal do espanhol, que vão estabelecer as normas de conflito vinculadas aos soldados e aos doentes durante os combates, a guerra no mar, aos prisioneiros de guerra e a proteção dos civis durante a guerra, e os protocolos adicionais de 1977, onde a gente vai ter 2 protocolos que estabelecem de forma diferente a proteção das vítimas, a como conduzir as hostilidades e os conflitos armados não internacionais. A gente tem um 3º protocolo, antes que as gurias pensem, meu Deus, a Marina esqueceu o 3º protocolo. Não, eu não esqueci. Que vai falar sobre símbolos. Mas para falar especificamente das normas de pré, pós e durante o conflito, a gente fica com os 2 protocolos. Diferentemente dos sistemas de proteção dos direitos humanos e do direito internacional dos direitos humanos, o direito internacional humanitário, ele não se volta a exclusivamente agentes estatais e ele não é de proteção de toda pessoa humana, como diria uma série de doutrinadores e filósofos pela sua própria essência de ser humano. Uma coisa meio metafísica dos costumes. A ideia é que os mecanismos de proteção nesse direito, eles se voltam às potências protetoras e aos estados parte, e esse direito, ele é aplicado de acordo com o papel que tu desenvolve no conflito, o papel que tu atua no conflito. Bom, se eu sou um combatente, eu tenho normas específicas para mim. Se eu sou civil, eu tenho outras normas. Se eu sou prisioneiro de guerra, eu tenho outras normas. Então, a gente tem que conhecer quem é quem no conflito armado. Esses mecanismos e esse direito, eles vão ser exigidos em geral pelos estados, tanto as potências protetoras quanto os estados partes, e a partir da atuação da Cruz Vermelha Internacional. As investigações e sanções eventuais dos conflitos, se está vinculado diretamente à conduta dos estados e ela viola alguma norma de direito internacional que confira a Corte Internacional de Justiça a possibilidade de exame, a Corte Internacional de Justiça faz esse exame. Mas se a gente está falando especificamente dos delitos de guerra cometidos, que atualmente são os mais populares, principalmente pela situação do Brasil, que comumente as pessoas estão aplicando termos como genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de agressão, a gente vai ter isso especificamente para a possibilidade de punição de pessoas pelo Tribunal Penal Internacional atualmente, ou a gente conta com experiências de tribunais ad hoc, como a gente já viu na Ruanda, em Iugoslávia, em Serra Leoa e outros tribunais. As normas são, então, como eu mencionei a vocês, destinadas a todas as partes do conflito. Então, como a gente pode deixar isso mais visual? A gente tem aqui 2 imagens, um organograma, basicamente, e uma tabela que diferencia o que é o que, quem é quem no conflito armado. A gente vai ter bem especificado que o direito internacional dos direitos humanos, o direito internacional humanitário e o direito internacional dos refugiados, eles são ramos do direito internacional público, então eles têm uma origem comum. E eu sempre costumo falar dessa origem comum porque ela é fundamental.
A gente não pode dar, quando a gente vai trabalhar com direito internacional dos direitos humanos, com direito internacional humanitário ou com direito internacional dos refugiados, um passo maior do que a perna. A gente tem que saber que esses ramos do direito, eles se originam do direito internacional. Então, as normas do direito internacional público vão reger, basicamente, todas as obrigações e relações atinentes a esses 3 ramos. Então, a origem é comum, é necessário, é fundamental que se tenha domínio dessa origem comum para que, então, se vá para um dos ramos. E aqui a gente tem um quadro onde, basicamente, ele vai explicar o âmbito material, temporal, pessoal, as fontes, os mecanismos de proteção, os organismos de proteção e a responsabilidade. Então, como a gente mencionou, direito internacional dos direitos humanos, tempo de paz, conflito, direito internacional humanitário, conflitos, o âmbito temporal um é permanente, o outro é pré, durante e pós-conflito, um que se aplica a todos os seres humanos, o outro a proteção se dá conforme a participação nas hostilidades. As fontes são diferentes, a gente tem mecanismos de proteção interno do direito internacional dos direitos humanos, como as normas constitucionais, por exemplo, e normas internacionais. A gente tem mecanismos mais internacionais de direito internacional humanitário e a gente tem sistemas diferentes de organismos de proteção. No caso do sistema do direito internacional dos direitos humanos, a gente tem o sistema universal e os sistemas regionais, e no caso do direito internacional humanitário, a gente tem a Cruz Vermelha, o Tribunal Penal Internacional. Em âmbito internacional, a responsabilidade, via de regra, é o direito internacional dos direitos humanos se responsabiliza o Estado, direito internacional humanitário se responsabiliza o indivíduo perante o TPI. Aqui. Essas divergências, elas foram assentadas pela Corte Internacional de Justiça em 2 opiniões consultivas. É bom salientar que a Corte Internacional de Justiça menciona, obviamente, que é possível empreender uma relação entre direito internacional dos direitos humanos e direito internacional humanitário. Entretanto, essas 2 opiniões consultivas, elas são bastante claras no sentido de que, em relação aos testes nucleares, a Corte estabelece que a proteção estabelecida e conferida pelo Pacto de Direitos Civis e Políticos, ela não cessa em tempos de guerra, exceto pela previsão do artigo 4, que vai estabelecer quais são os direitos próprios ou capazes de serem derrogados durante estados de exceção. Entretanto, ela trabalha com a ideia de lei especial. Bom, está no conflito armado. Durante o conflito armado, a lei especial é a lei dos conflitos armados. Em certa medida, a opinião consultiva referente ao Muro da Palestina, ela vai falar que o direito aplicável em matéria de direito à vida durante um conflito armado é o direito internacional humanitário, porque enquanto a gente vai ter no direito internacional dos direitos humanos normas bastante claras de que não é possível retirar a vida de alguém, quando a gente está falando em conflito, a gente sabe que isso é possível e que o direito internacional humanitário permite isso com alguns limites, obviamente. Bom, dado essas características de divergência, a gente apresenta, então, o segundo momento da minha fala, que são as convergências. As convergências, elas decorrem não só, mas também de uma não é uma tentativa, mas é de uma influência muito grande do professor Antônio Augusto Cansado Trindade. A gente já vai ter, antes do professor Cansado Trindade esclarecer e sugerir o que nós vamos ver em seguida, que é uma convergência entre as áreas de direito internacional e dos direitos humanos, uma série de convergências. Por exemplo, a gente tem em uma série de congressos de trabalhos preparatórios para tratados, os estados dialogando e a Cruz Vermelha Internacional solicitando que seja feita a convergência entre direito internacional dos direitos humanos e direito internacional humanitário, na medida em que certas garantias são fundamentais e convergem em ambos os casos. Por exemplo, quando a gente trabalha em direito internacional humanitário com pessoas detidas, que a gente vai trabalhar com as pessoas do outro exército, outro lado da guerra que são presas, a gente tem critérios mínimos de humanidade para prisioneiros. Esses critérios mínimos de humanidade estão vinculados diretamente à proteção internacional dos direitos humanos. Assim como a gente vai ver no direito internacional dos direitos humanos, a necessidade de uma confluência
com o direito internacional humanitário, quando a gente tem conflitos armados não internacionais, sobretudo, onde a gente quer saber da limitação das obrigações dos estados durante esse conflito. O que o professor vai propor, e eu gosto de desenhar dessa forma, é uma divergência do organograma de direito internacional público é a raiz de tudo, ele continua sendo, aqui nas bolinhas, a raiz de tudo, mas eu não vou trabalhar eles com ramos diferentes, eles vão se interseccionar. O direito internacional dos direitos humanos, ele abrange um tema, o direito internacional dos direito internacional humanitário abrange outro tema, e o direito internacional dos refugiados abrange um terceiro. Entretanto, é inegável a inter-relação entre esses âmbitos do direito. Aqui a gente pode ver que eles vão se relacionar, direito internacional dos direitos humanos e direito internacional humanitário, por exemplo, quando a gente fala de casos de violência sexual durante conflito armado, ou em casos de alistamento de menor, onde o direito internacional dos direitos humanos vai nos dizer que criança é todo menor de 18 anos, e o direito internacional humanitário vai nos dizer que não podem recrutar menores de 15. Ou quando a gente vai falar que o direito internacional dos direitos humanos estabelece que violência sexual é tortura, e o direito internacional humanitário também diz que não é possível cometer violência sexual durante os conflitos. A gente vai ter uma inter-relação entre direito internacional dos direitos humanos, e aqui a gente fala rapidamente do direito internacional dos refugiados, quando a gente tem que conferir a campos de refugiados a proteção de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, como direito à água, à saúde e à moradia digna. A gente vai ter a confluência entre direito internacional dos refugiados e direito internacional humanitário, quando a grande maioria de fluxos de refugiados dos anos 90 no continente americano era de colombianos em direção à Venezuela pelos conflitos armados na região nos anos 90 ou nos anos 80, por exemplo, com os conflitos armados da Nicarágua, onde a população da Nicarágua migra violentamente para a Venezuela também, ou aqui para os Estados Unidos. Então, a gente tem a confluência disso. E aí a gente chega no ápice da confluência, que é quando a gente tem a inter-relação direta entre direitos humanos, direito internacional humanitário e direito dos refugiados. O que a gente propõe hoje é que a gente supere a visão do organograma, onde cada um dos ramos do direito é especificamente um ramo do direito que não se relaciona com os demais. A gente está chegando num nível de necessidade de proteção internacional dos sujeitos, que se a gente não interrelaciona cada um dos ramos, e se a gente não tem um domínio mínimo de cada um dos ramos, a gente não consegue conferir uma proteção efetiva a cada um desses sujeitos. Então, o que a gente propõe nesse terceiro momento é a análise de como o sistema interamericano parte do organograma de o direito internacional dos direitos, direito internacional público é uma coisa, o direito internacional dos direitos humanos é outra, e o direito internacional humanitário é outra, completamente diferente, para uma confluência onde o sistema interamericano passa a aplicar o direito internacional humanitário, inclusive em casos do Brasil. Então, a ideia é que a gente examine pelo menos 6 casos do sistema interamericano de direitos humanos, onde a gente vai discutir um pouquinho como o sistema propõe a confluência entre direito internacional dos direitos humanos e direito internacional humanitário, ou como o sistema afastava isso e vem crescendo paulatinamente no sentido de que esses direitos eles devem confluir, mas obviamente observando limitações impostas pelo direito internacional público. Então, aqui tem para vocês um trecho da decisão em matéria de reparações do caso do massacre de Santo Domingo, da Colômbia, que está vinculado ao conflito armado da Colômbia. Então, a discussão primeira do sistema interamericano é a demonstração da necessidade do domínio do direito internacional. Antes da gente pensar e discutir, tentar fazer a confluência entre direito internacional dos direitos humanos e direito internacional humanitário, a gente tem que se questionar o que é possível fazer no órgão, no organismo onde eu estou tentando incidir. E a partir do modelo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a gente tem uma competência restrita. O que a gente tem nessa competência restrita? É essa discussão no primeiro momento. Conforme a Convenção Americana de Direitos Humanos, a Carta do OEA,
a Declaração Americana, o Regulamento e o Estatuto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a comissão ela tem competência para reconhecer violações de direitos humanos garantidos na Convenção Americana de Direitos Humanos, na Declaração Americana e no Pacto de São Salvador, e posteriormente a gente vai ter outros tratados, como a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, a CIADES, que é a Convenção Interamericana para Pessoas com Deficiência, que vai ser especificamente de um órgão que não é a comissão. A gente vai ter a questão da Convenção de Belém do Pará, mas especificamente o que é a Comissão Interamericana, o que esse sistema regional interamericano pode reconhecer violações a tratados interamericanos, criados no âmbito da Organização dos Estados Americanos e que objetivamente indiquem a competência da Corte Interamericana ou da Comissão Interamericana para reconhecer as suas violações. Acontece que os convênios de Genebra, e vocês podem fazer um Ctrl+F, Ctrl+L, Ctrl coisa, ela não menciona a Convenção Americana, ela não menciona a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ela não menciona a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, aqui está a necessidade do estudo de direito internacional. Como é possível que um organismo internacional que não tem competência para reconhecer violações a um tratado adote esse tratado? Em AGI, a gente tem uma divergência de posicionamentos anteriores do sistema interamericano. No sistema interamericano, a gente tem dois órgãos, a Comissão Interamericana, que faz a primeira análise, e a Corte Interamericana. O caso La Tablada versus Argentina, ele é referente a um ataque a uma base militar argentina com cerca de 86, 80 e alguns mortos durante conflito armado, que no caso conflito seria a ditadura argentina. A tentativa dos peticionários era pedir que a comissão reconhecesse e aplicasse diretamente o direito internacional humanitário, desconsiderando a limitação de competência em razão da matéria, e nesse caso, a comissão reconheceu que tem competência, que tinha, no caso, competência para reconhecer e aplicar diretamente o direito internacional humanitário e, consequentemente, reconhecer violações ao direito internacional humanitário. Acontece que no âmbito do sistema interamericano a gente tem uma hierarquia entre comissão e corte. As decisões da corte estão acima das decisões da comissão e não necessariamente elas vinculam a comissão, mas a comissão, desde a opinião consultiva solicitada pela Venezuela, que é referente ao alcance das competências da corte e da comissão, a corte estabelece que ela pode cassar decisões da comissão. Então, o que a gente tem anos após o caso La Tablada? A gente tem o caso Bamacá Velásquez versus Nicarágua, do conflito armado da Nicarágua dos anos 90, onde a Corte Interamericana diz que nem ela, nem a Comissão Interamericana, então, comissão, mude de posição, por favor, possui autoridade jurisdicional para aplicar o direito internacional humanitário ou para declarar a responsabilidade internacional de qualquer Estado por violação aos convênios ou aos protocolos de Genebra. Isso significa que, pelo caso Bamacá Velásquez, não haveria qualquer relação entre o direito internacional dos direitos humanos aplicado em âmbito interamericano e o direito internacional humanitário. Entretanto, como o professor Cansado Trindade vai mencionar, e a gente tem visto na prática da Corte Interamericana, os instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos são, como ele diz, instrumentos vivos. E a gente vai ter um avanço muito significativo jurisprudencial, porque a gente vai ter a necessidade, a partir de casos apresentados ao sistema, de impor essa correlação. Próximo. Essa correlação ela vai ser especificada e observada de forma mais ativa nos casos vinculados ao conflito armado da Colômbia. E a imagem ela não é meramente ilustrativa, ela é um treinamento numa escola de crianças, numa pré-escola colombiana, onde a Cruz Vermelha Internacional, Cruz Vermelha Colombiana, ela está ensinando às crianças colombianas a como agir se houver algum conflito armado na região. Então, a gente tem dois casos especificamente. O caso do massacre de Mapiripã e o caso do massacre de Ituango, eles são bastante relevantes em âmbito de direito internacional dos direitos humanos, porque eles explicam a responsabilidade internacional do Estado por atos de terceiro,
A gente vai ter o conflito armado na Colômbia, com distintos grupos paramilitares, as das Farc, a UCL, dentre outros, ou a UCA mesmo, e a gente vai ter a responsabilidade do Estado colombiano em ambos os casos por atos cometidos pelos agentes militares e pelos grupos armados, a partir da ideia de conveniência ou a partir da ideia de omissão. O massacre de Mapiripã, ele muda a perspectiva do direito internacional humanitário, porque eles vão analisar a necessidade de correlação. O exame se dá a partir da ideia de que quando a gente está num conflito armado internacional, ou num conflito armado não internacional, num CANI, como é o caso da Colômbia, a gente tem deveres gerais de proteção da população civil que derivam do artigo 3 comum aos 4 convênios de Genebra. Os estados eles têm obrigações específicas para conflitos armados não internacionais, que essas obrigações elas não estão previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, a ideia da Corte é juntar o direito internacional dos direitos humanos, a obrigação do direito à vida, à integridade, à propriedade, à dignidade, a reconhecimento da personalidade jurídica, com as obrigações que os estados tinham de garantir esses direitos à população civil durante o conflito armado. E aí o questionamento é como se faz isso? E a gente faz isso por critérios interpretativos, e daí também há necessidade de desconhecer o direito internacional público. A Convenção Americana, no artigo 29.b, ela estabelece que as obrigações dos estados em outros tratados, que não do sistema interamericano, elas não podem ser reconhecidas pela Comissão Interamericana nem pela Corte. Porém, elas podem servir de parâmetro interpretativo para que os tribunais analisem quais são as obrigações dos estados durante o conflito armado em relação ao direito à vida. Por que no caso do massacre de Mapiripã, por exemplo, o estado colombiano teria sido aquiescente com as forças militares contrárias, no sentido de que vocês sabiam da existência daquele grupo, vocês podiam prever aquela ação e vocês não fizeram nada para proteger o direito à vida, a integridade, a propriedade, a dignidade da população civil. Então, como tu tem acentuado a obrigação durante o conflito armado não internacional de garantir os direitos da população civil, e esses direitos estão previstos na Convenção Americana, eu posso reconhecer a responsabilidade internacional do Estado colombiano, não pela violação das convenções de Genebra, mas pela Convenção Americana de Direitos Humanos, interpretada em relação aos convênios de Genebra. O mesmo vai acontecer em relação ao massacre de Tuango. A diferença do massacre de Tuango é que ele traz um ponto muito diferente de todos os outros casos. Todos os casos que a gente tem da Colômbia, em grande maioria, até então, porque agora eles começam a se discutir o processo de paz e a lei de Justiça e Paz da Colômbia, os processos até então, eles são anteriores à Lei de Justiça e Paz de 2010, que vai ser alterada em 2011, vai ter uma série de alterações, eles são sobre as violações cometidas no conflito armado. E esses casos, eles estão vinculados a dois grupos muito, muito específicos de violação, ao direito à vida e ao direito à integridade, seja por violência sexual, seja por tortura, seja por sofrimento, que vai levar à violação da integridade física, psíquica e moral, dentre outros. O massacre de Tuango é diferente porque ele transcende aquilo que a gente vai ter no 4 e no 5 da Convenção Interamericana, que é o direito à vida e integridade, e ele avança o artigo 21. E o artigo 21 é o direito à propriedade privada. Ele analisa, então, nesse caso, como o Estado colombiano tinha, em razão dos artigos 13 e 14 do Protocolo Adicional 2, obrigações referentes não só à vida e integridade da população civil, mas também à propriedade da população civil e por que ele pode ser responsabilizado. E aí a gente já vai seguindo para um final, que é o caso brasileiro. A gente sempre trata o direito internacional humanitário, agora não tanto o direito internacional dos direitos humanos, como algo muito longe da nossa prática. Algo que acontece apenas na Colômbia ou no centro da América Latina. Acontece que a gente tem dois casos no sistema interamericano, onde o direito internacional humanitário é fundamental para que haja condenação do Estado brasileiro. Esses casos são casos bastante recentes, e são os casos da Fazenda Brasil Verde, da primeira imagem, que vocês podem ver aqui acima, e o caso Vladimir Herzog.
O caso, vamos começar pelo primeiro, que é o caso da Fazenda Brasil Verde, ela tem a necessidade de aplicação do direito internacional humanitário, porque é o primeiro caso onde o sistema interamericano, especificamente a Corte Interamericana, responsabiliza um Estado pela violação ao artigo 6 da Convenção Americana, que é o artigo que proíbe a escravidão ou a servidão por dívida. O que a gente tem no sistema interamericano de norma a respeito disso? A mera proibição. Está proibido. Está proibido, é proibido escravizar, é proibido servidão por dívida, é proibido. Tá, mas o que é isso? Que tipo de norma é essa? Que tipo de conduta é essa? O sistema interamericano não tinha essa resposta. Ele teve que buscar essa resposta no direito internacional humanitário, porque os convênios de Genebra, os protocolos vão estabelecer o que é, e a gente já vai ter uma jurisprudência bastante larga dos tribunais ad hoc dizendo o que é esse tipo de crime, o que é, o que configura um crime de escravidão, uma servidão por dívida, e qual é o status dessa proibição, no caso vai ser uma norma de ius cogens, no direito internacional. Então, a gente tem aqui uma inter-relação, num caso que não é de conflito armado, mas a gente precisa usar o direito internacional humanitário, e, em certa medida, o direito penal internacional, para explicar para o sistema interamericano o que é e como responsabilizar o Estado brasileiro. Então, a gente tem aqui também o que a gente chama de cross-fertilization, que é a vinculação entre jurisprudências de tribunais diferentes. É o sistema interamericano se utilizando de jurisprudência do Tribunal Penal Internacional para Ruanda, do Tribunal Penal Internacional para a Iugoslávia, para esclarecer o que é a conduta punível. O caso do Vladimir Herzog, aí a gente tem uma questão bem diferente, que é o pré, o pós e o durante o conflito. O caso Vladimir Herzog, como eu acredito que seja de conhecimento da grande maioria das pessoas que nos assistem, ele acontece durante a ditadura civil-militar brasileira. E aí a gente tem um problema de direito internacional nele, que é a ideia de que ninguém pode ser obrigado a fazer algo ou ser punido no âmbito internacional, tal como no processo penal e no direito penal, que não existia à época. Durante a ditadura brasileira, o Brasil não era signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, então ele não tem como ser responsabilizado pelos fatos ocorridos na época. Entretanto, a jurisprudência interamericana ela avançou no sentido de casos de justiça de transição, que a gente chama, de que existem obrigações continuadas. Não esclarecimento de morte, não investigação de fatos, desaparecimento forçado, eles implicam em crimes continuados, crimes que, por mais que tenham acontecido em 1969 ou anos após, eles persistem em 2020, porque a família do Herzog não sabe como ou por que ele foi assassinado. Então, a gente tem aqui a aplicação da justiça de transição. O caso do Vladimir Herzog se utiliza do direito internacional humanitário no pós-conflito. Por mais que a gente não tenha estabelecido um cane formal durante o período da ditadura civil-militar, a gente sabe que isso é um conflito. E a gente tem, com base nas experiências de uma série de países, eu acho que dois bem interessantes para esse pós-conflito, conflito mais cane, seria El Salvador e a Colômbia, a promulgação de normas e leis de anistia, que prometem a paz duradoura. Isso é o que a gente está vendo hoje no conflito armado da Colômbia, o processo de paz da Colômbia promete a paz duradoura. E é, em certa medida, o que, por exemplo, o ministro Eduardo Grau, na DPF sobre a anistia, diz a razão pela qual ele fundamenta que a lei de anistia está de acordo com a Constituição brasileira, porque a gente quer garantir a paz duradoura. Entretanto, o direito internacional humanitário ele nos é muito útil aqui, porque ele estabelece que essa paz duradoura ela não é tão de graça assim. Eu tenho requisitos mínimos nesse pós-conflito para admitir leis de anistia. Eu posso trabalhar com a paz duradoura desde que eu tenha esclarecimento de 3 pilares: a memória, a justiça e a verdade. Então, eu uso, no caso Herzog, no caso a corte, na verdade, usa para analisar a compatibilidade da lei de anistia brasileira, que ela já havia analisado no caso da guerrilha do Araguaia, se o direito internacional dos direitos humanos e se o direito brasileiro eles estão de acordo com o direito internacional humanitário. Em que medida os crimes ocorridos eles garantem a memória, a justiça e a reparação? E a conclusão é que eles não garantem.
E por não garantir, essa lei de anistia é contrária não só ao direito internacional dos direitos humanos, porque há uma posição de violação aos artigos 8 e 25 da Convenção Americana que falam do processo judicial e das garantias judiciais, como também contraria estándares básicos de direito internacional humanitário. Então, a gente vai ter com Vladimir Herzog, com uma série de outros casos que já existem e que estão por vir, principalmente em matéria de Colômbia e El Salvador, a discussão do pós-conflito. A gente chega ao processo de paz ou a gente não chega ao processo de paz? O quanto custa essa paz duradoura? Por exemplo, no Estado brasileiro, custa a lei de anistia. Essa lei de anistia está adequada ou ela não está adequada? No caso colombiano, é um processo de justiça e paz um pouco diferente. No caso sul-africano, mais diferente ainda. Então, o sistema interamericano vai propor essa correlação a partir desses requisitos. Então, pessoal, aqui, peraí. Da minha parte, esse era o conteúdo que eu tinha a ideia assim, maior de passar e conversar com vocês. Eu agradeço muitíssimo as meninas pelo convite e a clínica da URGS e desejo, como sempre, de praxe, toda a sorte, o sucesso e estou à disposição se o pessoal quiser fazer algum questionamento para a gente debater um pouquinho. Nós agradecemos muito, Marina, pela tua presença mais uma vez. A gente pegou algumas perguntas que mandaram ali no chat, estamos organizando. Deixa eu pensar, umas 10 perguntas mais ou menos, mas elas são acredito que a resposta seja um pouco extensa, né? Então acho que tá ok, vamos ver. A primeira pergunta é: na sua opinião, o posicionamento que a Corte Internacional de Direitos Humanos vem adotando a partir do caso Massacre de Santo Domingo dá margem para que ela adote uma postura mais ativa em relação à utilização das normas de direito internacional humanitário em casos que envolvam conflito armado? Obrigada pela pergunta. Eu não sei como é que vocês querem organizar, meninas, se a gente faz 3 perguntas ou uma, fica a critério de vocês. Mas, então, o que a gente observa da prática da Corte Interamericana, sobretudo desde 2018 a 2020, é um avanço bastante grande, beirando um ativismo judicial em alguns casos, em relação às normas de direito internacional. Então, sim, eu acredito que é possível que em casos futuros a Corte Interamericana amplie a sua jurisprudência em relação à aplicação do direito internacional humanitário. Eu não acredito que ela vá reconhecer a violação das normas de direito humanitário, já que a sua própria competência lhe impede de fazer isso, mas que haja um estreitamento e haja uma relação maior, sem dúvida, sobretudo, como eu mencionei a vocês, em casos que passem a envolver o pós-conflito. Pós-conflitos, em alguns casos, indicados pela Corte de como deveria fazer, de como não deveria, se está de acordo com o estándar e se não está. Tem uma segunda pergunta aqui, eu vou mandar ao mesmo tempo no chat do Zoom. Na sua opinião, o princípio da lex specialis deve ser interpretado de forma a sempre dar prioridade ao direito internacional humanitário, ou há situações em que o direito internacional dos direitos humanos prevaleceria justamente por conta desse princípio? Obrigada. Eu acho que a gente tem que ser bastante honesto com o nosso público, né? Eu não posso começar a responder essa pergunta sem dizer que eu sou uma pesquisadora de direito internacional dos direitos humanos. E por isso eu acredito que as relações entre os estados e a aplicação do direito internacional deva se pautar muitas vezes, na grande maioria das vezes, não pela aplicação do princípio da lex specialis, mas pelo princípio da proteção pro persona. Então, sim, eu acredito que em algumas situações o direito internacional dos direitos humanos deva prevalecer mesmo o direito humanitário, sendo a lei especial quando ele está vinculado à proteção do indivíduo. A terceira pergunta é: as cortes regionais de direitos humanos podem ser consideradas órgãos de aplicação do direito internacional humanitário? A pergunta é muito boa. Obrigada. E bastante questionadora. Eu acho que, em certa medida, sim. Na medida em que se aplica o tratado e a norma de direito internacional humanitário, os princípios de direito internacional humanitário, em confluência com
o direito internacional dos direitos humanos. Mas eu acho que, de outro lado, eles são mais órgãos de interpretação não autorizada de direito internacional humanitário, na medida em que o direito internacional humanitário não conferiu às cortes regionais de direitos humanos o caráter precípio para interpretá-los, senão conferiu a outros tribunais. Então, seria uma interpretação, para não dizer não autorizada, uma interpretação derivada. Obrigada. Agora a quarta. Considera que o caminho para alcançar a segurança das pessoas civis frente ao sistema de armas autônomas letais é a proibição destas? Essa foi uma pergunta de algum espanhol? Eu não sei se vocês Agradecemos querem que eu já a presença. em espanhol, se vocês querem que eu responda em português, se vocês querem que eu faça... Eu acredito que seja melhor em português. Não sei como a pessoa vai se sentir, mas acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo são brasileiras, né? O caminho para alcançar a proteção dos civis frente aos sistemas de armas autônomas, letais, seria a proibição das armas. Eu sou pacifista, eu acredito que a proibição das armas possa auxiliar em uma série de coisas, mas eu não sou, na teoria de Arris, utópica, e tampouco acho que a proibição simplesmente vai permitir que tudo ocorra ou que as armas não sejam usadas. Eu acho que o mecanismo mais concreto seria uma conscientização e uma exigência maior dos estados do cumprimento das suas próprias obrigações internacionais. Quando a gente tiver e quando a gente consegue efetivar isso no âmbito de direito internacional humanitário, de que os estados cumpram com as suas obrigações e que, em certa medida, eles sejam sancionados quando eles não cumprem, talvez seja um caminho mais fácil. O que a gente passa é questionar se existem conflitos internacionais entre a Síria e o Líbano e a gente recebe armas de duas potências internacionais, mundiais, por que a gente não vai questionar a atuação dessas duas potências também como parte direta desse conflito e a gente não centra exclusivamente a discussão em Síria e Líbia? Talvez a Tueil, para quem trabalha com teoria de terceiro mundo de direito internacional, responda a isso. A outra pergunta que chegou é quais os desafios para a aplicação do direito internacional humanitário nas situações de distúrbio interno? Eu acho que a gente tem dois níveis de desafios, o desafio interno e o desafio internacional. O desafio interno, eu acho que o principal desafio é a ideia de que o direito internacional humanitário, assim como o direito internacional dos direitos humanos, eles não são matérias afetas e de fácil acesso à população civil. Nós que estudamos direito internacional, a gente peca, na grande maioria das vezes, por exacerbar, em certa medida, a nossa linguagem e a nossa atuação. O nosso estudo, o nosso ensino e a nossa extensão poucas vezes chega a uma população civil que sofre diretamente com os distúrbios internos. Então, acho que o desafio inicial é este: aproximar de quem necessita o conhecimento, transformar esse conhecimento em algo mais palpável. Não que a gente tenha que descientizar tudo e achar que as coisas elas têm que chegar de qualquer modo, de qualquer forma às pessoas, mas tornar esse conhecimento mais acessível. Enquanto a gente está encerrado dentro das universidades, dentro dos tribunais, ou dentro das grandes organizações, sem atingir a quem diretamente sofre com esses conflitos, a gente não poderia falar em efetividade de aplicação. Esse seria, na minha visão, a dificuldade, o desafio interno. Em âmbito internacional, eu acho que há um interesse. O interesse dos estados, e novamente eu posso me reportar a Tueil, que é a minha linha de pesquisa, para dizer que há pelos estados um interesse muito grande nos conflitos armados e uma nova colonização, como a gente diria, ou imperialismo, a partir de conflitos de dominação das regiões pelos estados. Então, deveria haver uma necessidade de repensar a posição dos estados, as posições, sobretudo, dos estados do sul, que é onde a grande maioria desses conflitos ocorrem, nos âmbitos de discussão, nos mecanismos de proteção internacional que vão refletir no âmbito interno. Eu queria só falar uma observação que eu coloquei a lista de perguntas na descrição do evento ali no YouTube, para as pessoas que estão assistindo poderem ver também. A próxima pergunta pedindo para tu explicares se, da sua perspectiva,
Ó, a professora Marina poderia dar a sua perspectiva sobre a denúncia do presidente por genocídio na ONU pela forma como ele tem tratado a pandemia no Brasil? Pergunta polêmica. Camila, eu acho que ela não é polêmica. Eu acho que começa por aí. Acho que ela não é polêmica. Eu acho que, como eu comentei com vocês no início, a gente conversou, eu acho que tem uma dissociação entre estudiosos, pesquisadores, militantes do direito internacional dos direitos humanos, do direito internacional humanitário, com o direito internacional público. Quando a gente toma o direito internacional público como base para as análises e para as possíveis denúncias, a gente vê que ela não é tão polêmica. Ela é polêmica quando a gente está num grupo de senso comum e de não estudiosos do tema. Quando a gente está dentro da clínica de vocês, eu acredito que a gente tenha um posicionamento direcionado que creio que seja o que eu vou responder a vocês. Na minha opinião, existem 2 pontos em relação à denúncia do presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente tem que fazer alguns esclarecimentos. Promotoria do Tribunal Penal Internacional, não é diretamente ao Tribunal Penal Internacional. Esse é o esclarecimento 1. Ninguém foi denunciado ao TPI, porque isso compete exclusivamente ao promotor, que, se entender necessário, se entender correto, vai fazer a denúncia. O segundo ponto é que a denúncia do Bolsonaro em relação ao TPI, ela se centra em 2 objetos, né? A questão da pandemia do coronavírus, que está vinculada ao crime contra a humanidade, e eu não sei se já chegou, não chegou, se vai chegar, a questão vinculada aos povos indígenas, que seria o genocídio. O Tribunal Penal Internacional, o direito penal internacional, ele se pauta pelo princípio da legalidade, né? A gente só pode punir as pessoas por aquilo que está previsto na lei. E está previsto na lei que o crime contra a humanidade ele tem que ter um ataque generalizado. E aí o questionamento é, há um ataque generalizado direto a alguma população? Na minha opinião, não. Acho que má política e má gestão de saúde e ataques generalizados são coisas bastante distintas. Por mais que o TPI, a jurisprudência, ela não mencione expressamente a questão de que devam ser ataques militares, pode ser outro tipo de ataque, o que a gente tem pela análise da jurisprudência do Tribunal Penal Internacional é que todos os ataques, até então, em todos os casos examinados, são ataques militares. Então, de início, assim, eu acho que é bastante difícil que essa denúncia vá para o TPI. Esse seria o primeiro ponto. Em relação ao genocídio, eu acho que há também uma tentativa de levar o presidente a todos os foros onde a gente tem um boom de notícia, isso veicula, e as pessoas chamam Bolsonaro de genocida e crime contra a humanidade, mas a gente tem algum outro elemento na promotoria, né? A promotoria, ela não denuncia todos os casos onde ela entende violado, ela seleciona casos. Então, essa seleção, ela necessariamente requer o interesse da promotoria. Eu acho que a gente também tem um outro ponto em relação a isso. As denúncias do Bolsonaro, em regra, são vendidas como primeiras denúncias aceitas ao presidente em exercício. Se a gente reconhece o governo da Venezuela, seja favorável, seja não favorável, se a gente segue o governo da Venezuela, não seria o Nicolás Maduro, mas se a gente segue a ONU, o governo da Venezuela é o Nicolás Maduro, então vamos falar de governo da Venezuela, a gente já tem uma denúncia aceita pela promotoria, como foi o Brasil, por requisitos estritamente formais em relação ao presidente em exercício. Então, a gente tem uma série de questões em relação a essa denúncia a desmistificar. Então, a minha posição sobre a denúncia é que a gente deveria utilizar os meios, seja com relação ao presidente Bolsonaro, seja em relação ao presidente Fernandes da Argentina, seja em relação a qualquer presidente, a qualquer governo, os foros corretos. A gente trabalha com foros corretos, a gente tem outros fóruns para denunciar o Estado brasileiro por política de gestão, e eu acho que é bastante importante ressaltar que ontem a Comissão Interamericana concedeu uma medida cautelar em favor dos Yanomami, em face do Estado brasileiro, pela política de gestão administrativa do governo Bolsonaro, de saúde, pelo risco de violação ao direito à vida, então, ok, deu certo. E a gente acaba optando, ou quem faz, por foros que talvez não sejam os melhores. Eu acho que essa opção, ela trabalha muito com a mídia do momento e ela esquece que em 2 anos é muito possível que a promotoria do TPI ela arquive essas denúncias. Em 2 anos, como nós fazemos a soma, nós chegamos em 2022, onde vai haver
uma campanha eleitoral. Então, é de interesse ou não é de interesse? Particularmente, eu acho que as denúncias aos tribunais internacionais elas deveriam ser um pouquinho mais responsáveis. Poderiam falar com a clínica de vocês, talvez. É verdade, muito obrigada pelo teu ponto. A outra pergunta é, na sua opinião, de que forma a Corte Internacional de Direitos Humanos e o sistema interamericano como um todo pode dar mais importância às normas de direito internacional humanitário e utilizar conhecimentos especializados dessa área em suas decisões? Obrigada pela pergunta. Eu acho que o sistema interamericano ele já utiliza. Acho que algumas coisas são importantes de mencionar. A gente tem uma relatoria na Comissão Interamericana, que é a relatoria coordenada pela comissionada Antônio Rola, que é a relatoria de Justiça, Memória, Justiça e Verdade. É a relatoria onde tem especialistas que trabalham e são formados e tem todo a expertise em direito internacional humanitário. Essas pessoas se voltam à análise de casos de direito humanitário no sistema interamericano. Então, isso já é um avanço. O segundo avanço que eu acredito que existe em parte do sistema interamericano é, primeiro, o ensino do sistema em geral, sistema lato sensu, à população civil e à sociedade civil. A aproximação do sistema com as vítimas desses conflitos também é bastante boa para que seja utilizada, porque a vítima do conflito reconhece um organismo internacional preocupado com a sua situação e o sistema tem um contato direto com a vítima. Isso se dá, por exemplo, pelas visitas em loco. Uma segunda forma é a forma como a clínica de vocês vem atuando, que é a participação de pessoas qualificadas na área, como amicus curiae em casos perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, já que perante a comissão isso não é possível ainda. Então, acho que seriam formas de levar e de impor ao sistema que o sistema fosse demandado, na verdade, mais ativamente em relação ao direito internacional humanitário. Um breve só comentário com relação a isso, inclusive, eu só queria pontuar isso, que foi, inclusive comentamos assim, internamente no nosso grupo, que todos os pontos que tu elencou aqui nessa palestra, nesse evento, nós também estávamos discutindo dentro do GT, do grupo de trabalho de Amicus Curiae, e todos os pontos que tu trouxe, de alguma medida, a gente também quer tratar de alguma forma, no caso que a gente está atuando. Então, só para dizer a importância também de todos esses tópicos que tu trouxeste, né, e também da própria figura do amicus curiae como terceiro interventor, né? Eu quero pedir desculpas que eu falei errado antes, que eu acho que não sei o que eu falei, mas era a Corte Interamericana que eu deveria ter falado. Tranquilo. E falei outra coisa. A oitava pergunta é: qual é a base legal para que a Corte Interamericana de Direitos Humanos usa para fazer essa interpretação da Convenção Americana com base nas Convenções de Genebra? É o artigo 29.b da Convenção Americana de Direitos Humanos, o artigo 29, ele é o título do artigo 29, são normas de interpretação. O 29.b especificamente vai falar da relação de outros tratados que não aqueles do sistema interamericano. E aí vocês têm uma amplitude de tratados, desde a Convenção do Direito das Crianças às Convenções de Genebra, por exemplo. Muito obrigada. A última pergunta, então, é: a professora poderia comentar a relação do sistema interamericano com o direito costumeiro, mais especificamente sobre a possibilidade de ampliação das regras do IHL, Direito Internacional Humanitário, como costumeiras? Então, o sistema interamericano, ele não se pauta tanto pelas normas costumeiras. O sistema interamericano reconhece que as normas, que o costume é uma fonte de direito internacional, mas a gente não tem tanta aplicação de costumes. Entretanto, quando a gente analisa os casos de direito humanitário, a gente tem costumes de direito humanitário que podem ser aplicados e costumes que, em geral, são
todos os costumes vinculados a conflito armado interno, eles são aplicados, não só os costumes, como também as recomendações da Cruz Vermelha Internacional, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Então, há por parte do sistema, quando se reconhece o CANI, e a gente também reconhece alguns padrões de CANI a partir de normas costumeiras, já que a gente não vai ter todas as possibilidades de CANI num tratado, nem todas as possibilidades de CANI numa doutrina, a gente vai reconhecer às vezes por normas costumeiras, a gente vai ter no reconhecimento do CANI já a aplicação de alguns costumes do direito internacional humanitário. E aí a gente vai ter outros também vinculados ao deslinde do conflito. Então, os casos que são vinculados a direito internacional humanitário, todos eles vão trabalhar em alguma medida com um pouco de costume. Aí cabe não só à Comissão Interamericana, como a representação dos peticionários e também aos amicus curiae, ativar mais a Corte Interamericana, especificamente, para que amplie esse rol de costumes que ela está acostumada a usar ou não. Então tá, muito obrigada. Agora acabaram as perguntas que foram enviadas, tanto o pessoal no chat quanto o pessoal da clínica. Eu quero agradecer muito pela tua participação, foi muito importante para nós. O evento foi maravilhoso, tu é uma professora excelente, muito didática. Nós, no grupo do WhatsApp da clínica, estava falando várias mensagens. Ai, ela é maravilhosa, professora maravilhosa, explica muito bem. A Ju também, vou passar a palavra para ela. Para demais agradecimentos. Então, só enfatizar isso, assim, eu acho que a apresentação foi fantástica, como a Camila disse, extremamente didática. Eu sei que tem várias pessoas que estão compondo essa live, estão acompanhando a palestra, que não são da área do direito, né, e, enfim, estão acompanhando e me comentaram que entenderam tudo, assim, então, assim, acho que esse é o ponto, assim, né, conseguir trazer um conteúdo que, em priori, não é tão acessível assim. A gente sempre fala que o direito internacional é extremamente inacessível, assim, para uma grande parte das pessoas, sabe? E, enfim, ter a possibilidade de trazer isso com tanta facilidade, tanta acessibilidade, né? Eu acho isso extremamente importante. Então, agradecer novamente, né, em nome da clínica e tal, enfatizando o que a Camila falou, a tua presença, a tua disponibilidade, toda essa troca de conteúdo que foi extremamente importante. Agradecer novamente o Fábio Morosini, que não sei se está assistindo, né, mas foi o responsável por a gente conseguir transmitir isso para todo mundo. E agradecer a clínica como um todo, né, porque isso, a realização desse evento, pensar os temas e, né, propor toda a dinâmica de divulgação e tudo, aconteceu com todo mundo. Então, enfim, extremamente gratos pelo fato desse evento ter se dado dessa forma. Nosso primeiro webinar. Obrigada, meninas. Parabéns pelo evento, pelas iniciativas e principalmente, acho que pelo ideário já aplicado de que o direito internacional ele não precisa ser tão elitizado, ele deve chegar em todo mundo. Obrigada pelo convite, parabéns pelo evento. Ai, muito obrigada. E também agradecendo a todo mundo que participou e que assistiu até aqui. Fica o convite, então, para seguir a nossa página no Instagram e no Facebook. No Instagram é @ahlclinic, IHL Clinic, e no Facebook é diferente, mas eu anotei ali na descrição do evento, desculpa. E muitas páginas para dar conta, muitas né? páginas, também tem LinkedIn, tem Twitter, e nós teremos outros eventos no mês que vem, que nós vamos divulgar por esses meios de comunicação, e algumas pessoas deixaram um e-mail, né, algumas pessoas, todo mundo que se inscreveu pelo formulário deixou seu e-mail, algumas pessoas deixaram interesse também em saber sobre os próximos eventos, então com certeza vamos divulgar também pelo e-mail. Então, muito obrigada a todos. Obrigada. E uma ótima noite. Vamos tentar deixar essa live gravada no nosso canal do YouTube, se a gente conseguir aqui no final, que eu acredito que vai dar tudo certo. Então tá, boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez, Marina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigadão.